Olá, povo de Deus, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, 28 de janeiro de 2022. Santo Tomás de Aquino. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2º livro de Samuel 11, de 1 a 4a, 5 a 10a, 13 a 17 e Marcos 4, de 26 a 34. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo e não foi para sua casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas ao entardecer ele retirou-se e foi se deitar no seu leito em companhia dos servos do Senhor e não desceu para a sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: colocai Urias na frente onde o combate for mais violento e abandonai-o para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe. Morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias o hitita. Podemos nos perguntar como escapou essa história que depõe tanto contra o idealizado rei Davi? A perversidade de Davi, que usou seu poder para satisfazer seus caprichos pessoais, é descrita com muito realismo. Quando entramos pelo caminho do pecado, não sabemos até que ponto podemos chegar. Ao pecar com Betsabeia, Davi inicia uma série de pecados que terminam em verdadeiras catástrofes. Não conseguindo disfarçar a primeira culpa, Davi trama a morte de Urias. Mais tarde, seu filho estupra a própria irmã, provocando a fúria de outro irmão, Absalão, que o mata. Depois é o próprio Absalão que se revolta contra o pai Davi, obrigando-o a fugir. Segue a guerra civil. Numa das batalhas, Absalão é morto pelos homens do rei. Sabemos quando começamos a pecar, mas não sabemos até onde poderão ir as consequências do nosso pecado. O filho do pecado de Davi não sobreviveu. Mas Betsabeia deu à luz depois a Salomão, que será o substituto de Davi no trono.
Marcos 4, 26, 34, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. As parábolas de Jesus são profundamente catequéticas, pedagógicas. A primeira que temos hoje é de difícil compreensão para todos os que vivemos e nos movemos no reino da eficácia. Acreditar que a semente e a terra nos dão seus frutos totalmente de graça, sem contar com nosso esforço, choca nossa mentalidade atual. Vivemos em busca de resultados. Somos chamados a viver a vida como dom de Deus e não como fruto de nossa labuta. Jesus quer ajudar os seus discípulos a perceberem que o reino de Deus é iniciativa de Deus, que nos dá a alegria de dele participarmos não pela mentalidade meritocrática, mas como absoluta atitude gratuita de Deus. Dizer na sociedade capitalista que nem tudo se resume ao trabalho é uma verdadeira blasfêmia. Como nos diz o teólogo Pagola, todos nós precisamos hoje aprender a viver de maneira mais aberta e acolhedora, em atitude mais contemplativa e agradecida. Ele nos lembra que alguém já disse que há problemas que não se resolvem na base do esforço, mas que se dissolvem quando sabemos acolher a graça de Deus que há em nós. E a segunda parábola de hoje é conhecida como a parábola da confiança, da esperança contra a esperança. Quando menos se espera, aquilo que nos parece insignificante se impõe pela sua própria força. A semente tem uma vida dentro dela que explode no tempo certo, superando todas as expectativas. Assim é com o reino de Deus. Por isso, as comunidades não devem desanimar, pois ainda que o reino não se imponha como algo grandioso e poderoso, sua força está exatamente em sua pequenez, que pode até passar desapercebido. Sejamos semeadores de nova humanidade, ainda que riam de nós aqueles que vivem atrás de ostentação e grandezas. Hoje celebramos a vida de um santo que muito marcou a história da igreja, Santo Tomás de Aquino, italiano que viveu cerca de 50 anos, falecido em 1274. Exerceu fortíssima influência na filosofia e teologia católicas. Foi frade dominicano e considerado doutor da igreja. É apresentado como modelo de todos os que valorizam a razão e a ciência. Estudioso sério, contribuiu com muitas áreas do saber. Soube aproveitar da filosofia de Aristóteles, que era um pagão condenado pela igreja. Não se importou com as críticas que faziam ao filósofo grego e desenvolveu seu pensamento de forma a se tornar
um pensamento oficial da Igreja. O Papa João Paulo II, na sua carta encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, apresentou uma vez mais Santo Tomás como autêntico modelo para quantos buscam a verdade. Diz mais, de fato, na reflexão de Santo Tomás, a exigência da razão e a força da fé encontram a síntese mais elevada que o pensamento jamais alcançou, enquanto soube defender a novidade radical trazida pela revelação, sem nunca humilhar o caminho próprio da razão. Um beijo no seu coração.